foi batizado também, aí demora mais. Mas assim, né? Nós vamos para... O nosso objetivo hoje é fazer uma formação em forma de oficina, né? E o que é isso? Você imagina uma oficina, é um lugar prático, é um lugar técnico, um lugar onde você, né, realmente mete a mão na massa ali, ajeita o que tem que ajeitar, tá? E é isso que é o objetivo, né? Tem uma outra técnica que se chama laboratório, foi criada na Universidade de São Paulo, a Universidade Católica, onde eles trabalham a liturgia de forma laboratorial, você vai vivenciando, mas é um outro tipo de formação, né? Aqui é mais uma oficina sobre o ministério de leitor e salmista. Quem que é salmista aqui? Costuma proclamar o salmo ou cantar, porque não é só cantar, né? Também o salmo pode ser proclamado, né? Recitado, tá? E aí é uma leitura, a gente lê o salmo? Lê, só que ele tem um jeito próprio de se ler, né? Assim como cada texto na Bíblia vai ter um jeito próprio, né, de se ler, tá? Nós tivemos a nossa última formação, foi aqui também, né? Tinha bastante gente, aí a gente viu que muita gente não é produtivo, tá? Mas a gente conseguiu naquele momento fazer, né, um repasse. E aí foi produzido um vídeo, né? Foi filmado. Então eu não vou ficar aqui repetindo aquilo que já foi dito, né? Eu vou só pegar os pontos aqui fundamentais, porque depois a gente pode passar esse vídeo para vocês, né? E aí vocês recordarem lá, porque eu falei bastante coisa naquela última formação, né? Do ministério, falamos de Bíblia, falamos dos livros litúrgicos, muita coisa para a vida do leitor e do salmista. Hoje, eu quero só recordar aquilo que a própria igreja diz, o que é o leitor e o que é o salmista. E a partir daí é que a gente vai ver como é importante você valorizar o seu ministério, né? Bem, logo de início, no Missal Romano e também num documento do Vaticano II chamado Sacrosanto Concilium, diz assim a igreja, né? A igreja ela nos orienta através dos seus documentos. Aí ela diz assim, eu não vou colocar data show porque também a gente vai perder mais tempo, né? Mas assim, os acólitos, aqui a gente conhece como coroinhas, né? Leitores, comentadores, há celebrações que há uma necessidade de ter comentário, por exemplo, uma ordenação, né? Enfim, cantores, e aí entra também o salmista, né? Exercem um verdadeiro ministério litúrgico. Então esse é o primeiro ponto. Eu, ao me tornar um leitor na igreja, na missa, no caso, né, ou num casamento, ou num batismo, ou numas exéquias, por exemplo, quando se tem, né, aqui a gente não tem o costume de fazer missa de corpo presente, mas acontece. Tem muitas formas de, inclusive no sacramento da confissão. Existe uma celebração penitencial que prepara para a confissão. E ela tem leitores, ela vai ter toda uma celebração mesmo da palavra, né? Então não é só a missa em si. Então quando eu vou exercer uma função dessa, numa celebração, no caso de leitor, ou de cantor, ou de salmista, eu tenho que entender, a igreja quer que eu entenda que é um ministério litúrgico. Aí a gente fica pensando, né? O que é ministério? E aí é uma palavra que não tem muito segredo, né? Porque às vezes a gente acha que é uma glória, né? Eu sou ministro, tá? Ministro. Mas na verdade, ministro ou ministério quer dizer servidor, né? É aquele que serve, é um serviço, né? E é um ministério litúrgico, portanto, não é o ministério ordenado do padre, do diácono, do bispo, né? É um ministério litúrgico, não é o ministério leigo do catequista, que o catequista tem um ministério, mas é para a função de ensinar, né? Então existem vários ministérios na igreja, e aqui a igreja está falando de ministério litúrgico.
litúrgico, está dentro da dimensão da liturgia. Só lembrando a você que nós já fizemos 3 formações, né? Dessa nova pós-pandemia aqui. Fizemos uma formação também em 3 polos, que a gente falou o que é liturgia, falamos da Eucaristia. Tivemos a outra que foi para leitores e salmistas e agora essa hoje. Aí veja só, por causa dessa frase, dessa definição, está definido que leitor, cantor, salmista é ministro da liturgia. Ministério litúrgico. Por causa disso, olha o que diz a igreja. Que os ministros, então, desempenhem as suas funções, então você vai ter uma função específica, desempenhe as suas funções com devoção e ordenadamente, como convém a dignidade do ministério que você assumiu. Então tem uma dignidade no seu ministério, tá? Você assumiu aquilo. E também convém ao que o povo de Deus deles exige com todo direito. O povo exige que o teu ministério, que o teu serviço, a tua função seja exercida com devoção e ordenadamente. O ouvinte, que no nosso caso é o ouvinte, aquele que está na Assembleia, ele tem o direito de você que assumiu fazer aquela função, faça com devoção e ordenadamente. O que significa isso? O devoto, devoção, né? Devotum, votum quer dizer desejo. Por exemplo, eu faço votos, né? Que o ano de 2022 seja feliz e tal. Faço voto de Feliz Natal para você. Você chega numa pessoa, quando há uma perda numa família, um falecimento, você diz, quero manifestar meus sentimentos, quer dizer, o meu voto, né? Meus sentimentos, meu desejo para você. Então, o devoto é aquele que vive com devoção, com sentimento, né? Por isso que você tem um santo, por exemplo, de devoção. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Nazaré. Você faz aquilo ali com piedade, você faz aquilo com sentimento, né? Sempre com uma reta intenção, tá? Então, é assim que eu tenho que ter para com a minha função. Eu tenho que fazer, ou aqui olha o verbo, desempenhar a minha função com devoção e ordenadamente. Essa palavra ordem não precisa nem o padre explicar. Diferente da desordem, eu não posso fazer de forma desordenada. Tem uma ordem. E a ordem ela é beleza, ela passa para a Assembleia que eu estou preparado, que eu não estou fazendo por fazer, de improviso, né? Mas é com amor e tem toda uma preparação, né? Então isso é muito importante, porque a Assembleia ela percebe isso. Aqui na São Francisco, normalmente as nossas cadeiras de leitores têm ficado aqui, a Assembleia ela está percebendo você. Você já é ministro desde a hora que você chega. E aí não é legal, infelizmente nas nossas capelas, nós ainda vamos ter que trabalhar bastante, a gente não tem uma sacristia, né? Que é um pequeno lugar sagrado, uma sacristia, onde se guarda as imagens, os livros litúrgicos, paramentos, e as vestes do leitor, onde deveria ter ali assentos, né, cadeiras, uma mesa para você, ministro, chegar, se concentrar, ter um momento de oração. Infelizmente a gente vai ter que trabalhar muito, né? Um projeto que me veio ultimamente foi aproveitar essa parte ociosa toda aqui de trás, que ficou vazia aqui atrás, né? Foi fechado lá, fechado aqui, e a gente está pensando em aproveitar. Vai dar uma boa sacristia se a gente aproveitar esse espaço, porque até então ali é bem pequenininho. Mas para quê? Para que você não chegue, e é o que mais acontece, coloca a veste aqui em cima, às vezes até o próprio coordenador da liturgia, ele é o primeiro a avacalhar. Coloca a veste, né, aqui em cima da cadeira, né? Aí você chega, você se arruma aqui. O povo está percebendo isso. Cadê a ordem? Cadê a organização?
né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, bem grande com isso. Mas são passos que a gente vai dar, eu acredito, com a graça de Deus, né, nesse caminho, tá? Mas só para você entender, né, ordenadamente. Deveríamos ter um espaço para você chegar a deixar a sua veste, ou então a sua veste está lá, você se arruma, paramenta, se prepara. Na hora de entrar, entra direitinho, já entra fazendo a reverência, procurando o seu assento, né? Não há uma proibição do leitor entrar. Foi uma opção nossa aqui de, né, deixar os acólitos somente e presidente da celebração, seja padre ou quando é a celebração da palavra. Mas pode sim, é um ministro, pode entrar os leitores, pode entrar os ministros da Eucaristia. Nós só fizemos essa opção, né, de já ficarem assentados, aguardando o início da celebração, tá? Então, esse é o primeira, digamos assim, a primeira consequência de entender que o leitor, o salmista, o cantor, né, o coroinha é um ministro litúrgico. Então, vamos lá, eu tenho que desempenhar a minha função, ali que eu estou escalado, com devoção e ordenadamente, com devoção e com ordem, né? E aí isso vai desde a tua veste, né? Da veste estar bem, porque senão passa uma desordem para o povo, passa uma ideia, né? A gente já viu, né, de leitores que a veste não dá direito, né? Porque estão ficando igual o padre. Aí o botão tá para, né? Já viram isso? Tem alguns que estão bem fortinho, e aí em vez de pegar a veste mais, né, larga, pega aquela que fica justa. Algumas camisas, eu acho que tem que ver o feitio, né, da gola, e aí não bate com a gola aqui da veste, fica por cima. Tudo isso as pessoas percebem, isso passa uma ideia. A nossa veste, ela passa uma ideia para o povo, né? Que mensagem a pessoa que está vendo aquilo ali pode tirar de alguém que não está bem arrumado, né? O cabelo, né? E por aí vai, né? Então, são detalhes que a gente tem que estar, né, ligado. Amém? Já teve gente que veio me dizer: padre, você ouviu a unha lá daquela moça que fez a leitura? Aí eu disse: não, estava muito feia, padre. Sei lá, sei. Acho que porque pega o microfone estão olhando tudo, né? Então, cuidado com as unhas. Cuidado, esses detalhes, essa ordem, né? Com devoção e ordem. Continua a igreja. Eu vou ler só esses pequenos detalhes, depois a gente já vai. Vocês vão entender por que a gente está falando isso aqui. Olha só o que a igreja diz. Desde cedo, portanto, então desde o começo, estejam os ministros, né? Todos imbuídos do espírito da liturgia. Você tem que entender, por isso que a primeira formação nossa foi o que é liturgia, tá? E sejam devidamente iniciados no desempenho correto de seus respectivos papéis. Então você tem que ser iniciado, tem que ter uma formação que vá, né, te ajudando a desempenhar corretamente. Então, a igreja está dizendo que existe uma forma de fazer, não é como eu acho que é. Existe uma forma correta de fazer. A igreja, ela tem normas litúrgicas, ela tem lei, ela tem um direito litúrgico que orienta a nossa vida. Amém? Vamos lá. Para exercer bem esse serviço e com conhecimento de causa, é importante uma formação bíblica, litúrgica, espiritual e prática. Então, nós já tivemos uma formação litúrgica, precisa de uma formação bíblica, tem a dimensão da espiritualidade sua, especialmente com a Lécio Divina, a gente vai ainda mexer nisso. Mas hoje, a igreja está indicando também uma formação prática, então uma oficina, né? Fazer realmente a coisa. Claro, eu preciso de algumas noções, de algumas dicas, de uma orientação, de qual é o modo correto. E, a partir daí, eu tenho que treinar isso, né? Muito bem.
Para esse preparo técnico, primeira coisa, o leitor e o salmista precisam entender que você estando como ministro, você está ali como pessoa de Cristo. Tá? Hoje a gente fica inventando vestes, né? Eu vou usar esse termo, não é bem isso, mas a gente acaba... Eu lembro que quando a gente foi escolher as vestes para os nossos leitores aqui, a gente ficou, é isso, qual modelo? Tem muitos modelos, né, de veste litúrgica. Mas, se a gente volta lá para uma origem, quando você é batizado, eu estou falando principalmente o adulto, né? Ele, depois do banho batismal, ele recebia uma túnica, que não é túnica, né? Se chamava alva. Daí vem a palavra alvura, né? Então, brancura. Então, ela tem que ser branca. Porque, vocês viram na missa, agora eu fiz o batizado, no final não tem aquele rito da veste? Né? Era esse momento que a pessoa recebia a veste. Não é a roupa que eu estou, é uma outra veste mesmo. Uma veste que hoje a gente prefere ter a questão de modelo. A alva, você vai ter que usar aqui um paramento, né? Então, hoje a gente usa a túnica, porque ela já vem com zíper, né? Fica mais fácil de usar, né? A túnica. Ela é a veste de todo batizado. Ela representa que eu estou revestido de Cristo. Vamos lá? A minha túnica ou a minha alva, ela representa que eu estou revestido de Cristo. Diga para quem está do seu lado, a túnica nos reveste de Cristo. Fala. Tá bom? A túnica ou alva, repito, né, me reveste de Cristo. É a veste básica do cristão, do batizado. Vocês já viram que o padre usa, é a primeira veste que o padre coloca? É uma túnica. Depois vem as outras, o símbolo, a estola, a casula, que é próprio do ministro. Cada veste ela vai dando a identidade do ministro. O diácono já vai usar sobre a túnica, né? A sua dalmática, a sua estola também. O bispo já tem mitra, né? O solidel, tem báculo. Isso representa, tudo tem um sentido. E o leigo, ele deveria usar a sua túnica branca. Pronto, e acabou. Você está revestido de Cristo. Naquele momento você é Cristo. Cristo está em você. Aí a gente fica inventando veste, né? E aí as vestes têm que seguir a cor litúrgica, mas não é correto. Quem deveria seguir a cor litúrgica é a veste, o paramento do celebrante, do padre, do diácono. Inclusive tem que estar em harmonia com a cor do altar, né, dos paramentos do altar do ambão. O leigo bastaria o branco, né? Só que aqui na paróquia a gente optou de ter as cores litúrgicas. Aí isso gera a maior coisa, né? Enfim. Mas só para você já entender, você naquele momento está revestido de Cristo. Pode ser homem ou mulher. Cristo. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas 2:20. É Cristo que vive em mim. Então você é ministro de Cristo. As pessoas estão olhando para você, de um certo modo, você é Cristo ali. Quando você principalmente sobe ao ambão para proclamar a leitura, ali a palavra, naquele momento é Cristo. Você está emprestando a sua voz com o seu timbre único, porque cada ser humano só tem um timbre único. Ninguém tem a voz idêntica à sua, ninguém. Ela é sua e você está emprestando isso, colocando a serviço. A educação que você teve, o seu jeito de ler, a tua interpretação, tudo isso, o teu corpo, tudo você está servindo de instrumento para Deus. Eu sempre nessa parte aqui, eu sempre lembro daquele burrinho, né? A gente vai celebrar aí, o Domingo de Ramos. Eu lembro disso, né? Cristo pede que tragam para ele um burrinho, né? E muitas vezes nós somos isso, nós somos o burrinho
que leva Jesus para os outros. Diga para quem está do seu lado: você é um burro, uma burra. Um burrinho, uma burrinha. Né? Daí que você entende que o ministro não tem que chamar atenção para ele. Né? Botar cílios imensos e fazer make e penteados. Não. Usar roupas extravagantes. Por isso que muitos se incomodam, mas é para isso mesmo. Não deveria mais te incomodar botar uma camisa manga comprida branca, uma calça preta. Esse padrão, né, que a gente colocou aqui na paróquia. Não deveria te incomodar. Você já deveria ter consciência que é justamente para que eu não apareça. Quem tem que aparecer é Cristo. Quando você veste na sua casa já aquela calça preta, a sua camisa branca, manga comprida, você ali já está se revestindo de Cristo. Você já está entendendo que eu sou o ministro. Hoje eu sou ministro. Eu não vou estar na assembleia normal, como eu vou sozinho. Hoje eu vou com uma função. Hoje eu vou exercer um ministério litúrgico. Isso é muito importante, essa consciência que a gente precisa ter. Amém? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Está tranquilo essa questão de ser ministro, você ser uma presença de Cristo? Tá? Você se torna um apóstolo dele, né? E lembra o que ele disse: quem receber a vós é a mim que recebe. É como se nós fôssemos embaixadores dele, né? Então, de um certo modo, é ele que está ali. Nós representamos a Cristo, tá? Aquele que veio trazer a boa nova, que começou, né? Convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus já está perto, está entre vós. Cristo, ele é esse que anuncia também essa boa nova. Então nós somos esses ministros dele. A missão dele continua através de nós hoje. Preste bem atenção no que o padre está falando, porque isso é muito importante, né? Se a gente não toma essa consciência e não deixa isso bem na nossa consciência, a gente acha que é só fazer leitura. Que é só, porque durante muitos anos foi assim. Inclusive a própria pastoral da liturgia não tinha essa preocupação, né? E muitas vezes, aí assim, antes de começar a missa, via quem chegava, né? Ia lá com você. Mano, dá para te fazer a leitura hoje? Dá para te, né? Porque é só fazer leitura. Mas não é bem isso não, tá? Vocês sabem que na nossa liturgia, aí eu vou me sair aqui, tá, Júlio? Eu vou para cá. Está filmando aí? Nós temos 3 peças fundamentais aqui na igreja que representam o próprio Cristo. Preste bem atenção, tá? O altar, que é Cristo, e Cristo que se dá a nós na Eucaristia. O ambão, que é esse Cristo que traz a boa nova, o Evangelho. E qual é o terceiro elemento aqui que representa Cristo, que é a presença de Cristo? O altar, o ambão, e qual é o terceiro elemento? Aqui. Peças, eu estou falando de peças. Tem a peça altar, tem o ambão, que é Cristo, o altar, e qual é o terceiro? A cátedra. Por isso que não pode ser qualquer cadeira, porque é o próprio Cristo. E aí quando o padre, é o bispo que vem presidir, ele por isso senta lá, porque ele está agindo em persona Christi captis, quer dizer, na pessoa do Cristo cabeça. Quem preside é Cristo, não é o padre. Nós somos ministros, nós somos servidores desse Cristo. Amém? Aí a câmera ficou para ali de novo, né? Aí, aqui existe, por exemplo, o nosso ambão, ele não é daqueles top dos tops, mas ele tem aqui como que o túmulo, vocês já perceberam? É o túmulo, né? Com essa abertura. Os 4 evangelhos que devem ser anunciados, porque nós queremos anunciar a boa nova, o evangelho da ressurreição.
Em Castanhal, toda aquela catedral ela é pensada em cada detalhe. Só você fazer uma visita lá e você for guiado por eles, você fica encantado. O ambão deles, o lugar da palavra lá, foi pensado. Tem 3 mulheres, ele é todo talhado, né? Tem 3 mulheres saindo assim. É a ressurreição, porque elas vão anunciar a boa nova. Então a mesa da palavra é o lugar do túmulo aberto, é o lugar do anúncio da palavra. Você, quando sobe ali, você deveria ter essa consciência e ter esse respeito. Isso não pode ser qualquer instante, não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Mesmo que você seja pobre, a tua capela até é mais humilde, mas capricha ali, né? Pode ter uma decoração, as flores, né? Que lembra o jardim, né? Na frente do túmulo de Jesus tinha um jardim, né? Então, nós precisamos dar a dignidade. Então, só o ambão, quando você sobe, já merece reverência nossa. Agora, principalmente porque tem um livro lá em cima que contém a palavra de Deus. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus não é um livro, não é a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Amém? Vamos conscientizar essas coisas? Então, é Cristo que está ali. Não é um livro qualquer, é um livro sagrado, é um livro litúrgico. Por isso, quando você sobe, você vai fazer uma reverência. Eu já falei isso na formação passada, né? Uma reverência de cabeça. Não é reverência profunda até lá, né? Não, lá embaixo. Você faz uma reverência de cabeça. E reverência mesmo. Ainda percebo pessoas na paróquia que fazem porque alguém disse que era para fazer, que é o modo correto de fazer, mas ainda não entendeu, ainda não conscientizou, né? Por que eu faço a reverência de cabeça? Aí eu lembrava, né? Eu falei para vocês, a nossa cultura aqui no Brasil, infelizmente, é um pouquinho pobre, né? É rica, mas é pobre. É no sentido de que a gente dá um aperto de mão quando vai cumprimentar uma pessoa, quando vai se despedir. Mas a cultura japonesa não, né? A cultura oriental em si é sempre a reverência. Né? Eu cheguei, eu vou sair, né? É sempre a reverência, sempre fazendo reverência. Eu respeito o outro, isso eu mostro que o outro é importante, sabe? Eu reconheço o valor do outro. A reverência ela tem todo um significado profundo, né? De que eu sei que estou diante de alguém que é maior do que eu, no caso, o próprio Deus. É Jesus, é Ele aqui, no ambão, no livro. Então a gente precisa conscientizar isso, né? Eu subo, meu coração deveria palpitar, porque estou me aproximando ali para proclamar a boa nova, né? E faço a minha reverência de cabeça. Já melhorou bastante, eu já vi que tem gente que tem esse sentido, né? Sem pressa, porque tem uns que vão lá e fazem um negócio meio assim, né? Eu já vi uns negócios meio estranhos na hora da reverência, né? Então a primeira coisa, eu chego, subi, é o meu respeito, é Cristo, né? Então a minha reverência a Ele. Depois eu me aproximo mais, né? E aí vou ver se a leitura está correta ali, porque a gente precisa, né? O vento pode bater ali, né? Então eu tenho que saber identificar onde está a leitura que eu vou proclamar. Microfone, que é um detalhe técnico muito importante, né? Nosso aqui da São Francisco, que a gente costuma usar, ele acende uma luz, que é para você verificar se está ligado, né? Você pode bater, você pode ver se ele está ligado. Você tem que ter uma técnica para você ver, né? Discretamente. Mas só dele estar aceso aqui já deveria, né, estar funcionando, tá? Você olhou, pronto, né? Microfone, postura. A gente vai falar um pouquinho disso, né, mais agora à frente. Então pronto, tá? Pode ser que às vezes quem está controlando a mesa de som, o microfone ficou muito alto, está muito alto o volume. E aí você vai ter que afastar mais, né? Porque se a sua voz for daquela voz mais forte, né? Se você aproximar e tiver alto, na hora que tu disser que
leitura, né? Então, tem que perceber, né, isso daí. Normalmente é melhor começar um pouquinho mais distante. Aí, se também está muito baixo, aí você aproxima mais da sua boca, que vai captar mais. Porque aqui, dentro do microfone, né, dessa estrutura, tem uma membrana bem fininha, o aparelho realmente que capta a tua voz. E se tu aproxima mais, ele capta melhor. Se você vai afastando, ele já não tem, né? Depende do microfone. Tem microfone bom mesmo, daqueles pesadão. Você coloca bem aqui, ele está captando tudinho, né? Tem outros que, como é o caso do nosso aqui, que é mais baratinho, né? Ele tem que aproximar mais da boca, tá? Então, isso aqui é técnica, isso aqui é você saber segurar o microfone, saber ter essa questão de aproximar mais ou afastar mais, conforme a tua voz. Ah, eu tenho uma voz que é mais baixa, né? Eu não tenho... Então, você aproxima mais da sua boca, tá? Então, isso daqui tem que treinar, né? Por isso que é bom chegar antes da missa, ver se já está ligado o microfone, fazer o teste. Alô, som, oi, ei, tss, tá bom? Bem teórico isso, mas para a gente lembrar por que você está aqui hoje, por que a gente tem que se cobrar e melhorar, né? Daí vem a primeira pergunta. Depois de tudo que o padre falou, você sendo ministro, um leitor ou um salmista lê, ele faz leitura ou ele proclama a palavra? Nós fazemos leitura ou nós proclamamos a palavra? Parece bobagem, mas a gente tem que conscientizar isso, né? Fazer leitura é dar informação. Ainda agora alguém me deu lá um papel, né, um comunicado na Divina, eu leio, estou dando uma informação. Fazendo leitura. Proclamar a palavra é um gesto sacramental. É aquilo que eu falei, é o túmulo aberto, é a boa nova, é a palavra de Deus, né? Quem veio na outra formação, né, que a gente teve, o padre começou a lembrar isso para você. São Paulo diz que é ouvindo que eu creio e é crendo que eu me salvo. Porque Jesus diz isso lá em Marcos 16, né? Ide, anunciar a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, a igreja tem que anunciar, ela tem que proclamar. Proclame. Anuncie. A pessoa que escuta, se ela crê naquilo que ela escutou, ela será salva. Se não crê. Pedro, qual é a primeira proclamação que a gente tem assim oficialmente na igreja, né? Atos dos Apóstolos ali, né? Nós temos Pentecostes. Aí o que é que diz? Olha a descrição de Lucas. Pedro se pôs de pé. Saiu, né, dali do cenáculo, foi para fora, se colocou de pé e fez a pregação. Dizendo, olha, aquele Jesus que vocês o mataram, Deus o ressuscitou, quer dizer, ele está vivo. Ele faz a pregação. Aí aquela multidão ali escutou, acreditou. E disse, o que é que a gente faz agora, Pedro? Pedro disse, sejam batizados, recebam o Espírito Santo, deixe essa geração má. Então eles escutaram a pregação, a boa nova, que Cristo morreu e ressuscitou. Eles acreditaram em Cristo. Então eu escuto, eu creio e eu me salvo. O que está por trás de tudo isso? Você, leitor, quando vai ali não fazer uma leitura apenas, mas você está lendo, obviamente. Você está fazendo uma leitura, mas a gente não quer só fazer leitura na missa, nós queremos proclamar a palavra, porque aquele que está sentado no banco como ouvinte, ele está ouvindo, e ouvindo ele creia, e crendo ele se salve. No final de tudo, você está ajudando as pessoas a se salvarem. E a técnica que a gente aprende é o seguinte, uma boa leitura, uma boa proclamação, uma boa oratória, né? Alguém que fala com clareza, com dicção, que sabe dar entonação na voz, que tem inflexão na voz, que tem impostação vocal.
Pessoa que lê assim, que proclama, dizem os especialistas que já é 50% para quem está só ouvindo, memorizar e entender. Imagina, hein? 50% para que ele já entenda e memorize aquilo dali. E aí, quando o padre vai chegar a hora da homilia, da reflexão, o fiel está ali guardado, porque foi bem proclamado, né? Bem proclamado, tá? Então, pronto, a gente para nesse daqui, são essas noções que eu precisava dar para vocês nesse primeiro momento, tá? Alguma dúvida? Sem dúvida? Só dúvida? Tá? Só para você lembrar disso, já falamos de várias coisas aqui, veste, já falamos um pouquinho, agora a gente vai para a parte prática, porque com as dicas que a gente vai dar agora, vocês também podem ter. Então hoje o padre está aqui, está aberto. Padre, eu já li isso daqui, eu aprendi assim, né, que a gente pode... O que você tiver que você possa contribuir a partir da ciência, né, da oratória, fale para nós. Porque o que nós queremos é cada vez tornar melhor essa função de proclamar a palavra. Amém? Tá? Então aqui o padre não sabe tudo, não tem a verdade toda, não. A gente está aprendendo, né? E é esse o nosso objetivo. Tem muito material aqui, eu não vou agora trabalhar, né? Porque esse é um material mais teórico. Sobre leitor, sobre salmista, tem muita coisa, depois eu posso passar para vocês lerem, né? Mas o salmista, às vezes, ele também se diminui um pouco, né? E ele não entende. Eu queria falar especialmente do Salmo, porque o Salmo é um livro sagrado, está na Bíblia, o Salmo está na Bíblia? Tá, que não é o Salmo, os Salmos, né? São 150. Está na Bíblia. Ok? Tá? Está na Bíblia. Então é leitura, é texto que é proclamado. Ok? Só que os salmos, por si só, eles são um gênero literário, ou seja, um tipo de livro diferente. Ele tem um diferencial. Não só o salmo, tem outras partes na Bíblia. Os salmos são cânticos. Eles são feitos para serem cantados. Eram canções. Alguns salmos está até descrito, né? Salmo, né? Do mestre de canto, tarará, né? Ele diz até o tipo de instrumento que é para ser tocado. Na cítara, na harpa. Então o salmo por si só, ele é música. Não só é o salmo que está na Bíblia. Você pega, por exemplo, o Cântico de Maria, né? O Magnífica. É um canto. Minha alma engrandece, Senhor, meu espírito exulta em Deus. A Bíblia está cheia também de cânticos assim. Mas os salmos, especificamente, são 150 textos ali para serem cantados. E cada um tem uma característica. O salmo não é tudo igual, não. Tá? E aí, às vezes, a gente não entende essa riqueza, né? Que existem vários gêneros literários do salmo, tá? Por exemplo, existem salmos penitenciais, que agora é de perdão, por exemplo, o Salmo 50, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. É um salmo de penitente, de perdão. Tem os salmos da realeza, especialmente as vitórias do rei. Salmos de lamentação, salmos de reflexão, de protesto. Tem até salmos que trazem revoltas contra Deus e tal, né? Salmos de confiança, de entrega a Deus, como o Salmo 91, que é muito rezado, né? O Salmo 90, entendeu? Não é tudo igual. Por isso o cantor, o grupo de canto, não pode colocar a mesma melodia para todos os salmos. Cada salmo tem um jeito próprio. Tem salmo que exige uma melodia numa nota menor, né? Numa dissonante, numa nota que leve mais para reflexão. Tem salmo que tem que ser uma nota mais aberta, uma nota musical maior, né? Que leve para alegria, tá? Então a gente tem que estudar um pouquinho disso para quem canta também e observar sempre isso,
né? Graças a Deus já existem vários canais, vários sites católicos que dão sugestão de melodias boas, né? Tem CDs da igreja para que ajude nisso, tá? O grande professor Al-Dazabal diz assim: o ministério de cantar como salmista, o ministério de cantar como salmista é um dos mais importantes que os leigos podem realizar na celebração. E às vezes a gente desvaloriza. Deveria ser cantado. Aí, por não ter muitos cantores disponíveis na paróquia, eu peço sempre que pelo menos cante o refrão, porque o refrão é do povo, o povo cantar. E o salmista proclama, recita o salmo, as estrofes. E às vezes nem isso, não tem nem tocador, não tem nem... Aí você tem que fazer proclamado o refrão, né? O estribilho que é para o povo, né? Que não é teu, não é do salmista o refrão é do povo. O salmista só apresenta a primeira vez, depois o povo é que tem que cantar ou rezar o refrão. O salmo, para o salmista, está ali o salmo todo, está ali todo o salmo. Para o povo é só aquele refrão. E tem salmista que se apropria disso, não está certo. Né? Você subiu ali, o salmista, cante, ou não deu para cantar, né? Não tem cantor, faça a proclamação do refrão, e não é mais teu, é do povo. Por isso que às vezes eu peço, vê se dá para ensaiar antes da missa, o refrão com o povo, para o povo, né, se apropriar do refrão. O refrão é do povo. O salmo inteiro é com você. Tanto é que o refrão é tirado do salmo. Quem vai rezar o salmo inteiro, ou cantar o salmo inteiro é o salmista. Do povo é o refrão. Né? E a gente tem que ter essa... Né? Essa compreensão, né? Tá? Tem que ensaiar com um grupo de música, para que você cantou a primeira vez, apresentou o refrão, aí o grupo de canto, né, o coro, vai ajudar o povo, né, a fazer o canto, o refrão. E aí depois o salmo é teu, as estrofes todas, o salmo inteiro, né, você vai interpretar, você vai cantar ou vai proclamar ali, tá? E o refrão é sempre do povo, né? Sempre do povo. Outra coisa muito importante, os salmos são cânticos, mas eles também são poemas cantados. Então tem um jeito de proclamar o salmo. Acontece muito aí, não vou dizer que é na minha paróquia não, eu acho que é por aí. De às vezes coloca a melodia, o cantor, né, o grupo de canto, coloca até uma melodia na... Aí ele põe uma melodia às vezes bonita, né? O Senhor é bondoso e compassivo. Né? Aí o salmista lá. O Senhor é bondoso e compassivo, Ele é paciente, é generoso, Ele não é... Meu Deus do céu. Totalmente, né, sem ordem, está desordenado, não tem ali, sabe, um equilíbrio. Não há qualquer comunicação. Ele está lendo, ele está fazendo... Não, mesmo estando cantando o refrão sendo cantado, e você não canta, mas você tem que recitar, é poema. Aí você entra. O Senhor é bondade, Ele é paciência, Ele é perdão. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericórdia. Então você tem que dar um tom ali de poema, né? A gente precisa, né, voltar para a poesia, para ler as coisas ali. Por isso que são estrofes, tem rimas, né? Tem todo um trabalho ali que foi feito de composição desses poemas cantados. O ideal é que fosse sempre cantado, mas a gente esbarra em algumas de situações aqui na paróquia, né, com a falta disso. E aí a gente precisa organizar melhor nesse sentido. Vocês já sabiam disso, né?
Alguma dúvida? Muito bem. Para que você... Agora vamos para... O padre vai dar algumas orientações, prestem bem atenção, anotem se quiser, porque depois você vai pegar isso e tentar botar em prática, juntando com aquilo que você já tem, né, que você já aprendeu na sua vida e você usa, né, para proclamar a palavra. Vamos lá. A primeira coisa que não acontece, infelizmente, mas é o bonitinho, é como deveria ser a ordem. Vamos lá. Você, leitor, salmista, deveria preparar-se para ler ou cantar com a equipe de liturgia. Deveria ter uma reunião. Eu vou cantar o domingo, que é a missa mais solene para nós, né? Que é o dia do Senhor. Então eu deveria ter uma reunião com a minha equipe de liturgia. E eu não preciso reunir a pastoral da liturgia. O que é? Eu já dei essa formação também aqui na paróquia, tá? Existe a pastoral da liturgia como coordenação, que cuida da vida litúrgica da paróquia. E existe a equipe de celebração, que é a famosa escala, que a gente costuma fazer. Que até então agora ainda não está unido, ainda não tem. A gente está dando passinhos, né? Já demos o passo, os ministros já fazem sua escala, quando fazem. Os cantores têm escala, a guarda tem escala, os coroinhas têm escala, que é montando a equipe, né? Estamos começando agora e queremos organizar uma escala paroquial de leitores, para todas as capelas, que às vezes a gente tem problemas, né? Falta aqui e ali. Vamos tentar fazer como paróquia. Ok. Mas a pastoral da liturgia, e aí a coordenação, a coordenadora, com o coordenador, com cada capela que tem um coordenador, deveriam ter todas essas escalas e organizar. Então, para a missa na São Francisco, dia tal, que é 18h30, está escalado. Tem que ser junto isso. Quem vai cantar é aqui, porque eu já tenho a escala de cantores, eles já fizeram, então eu sei quem é. Cantores, é isso. Tem escala de leitor? Já tem leitor. Guarda, eu já sei quem são os guardas. Ministro da Eucaristia, eu sei quem são ministros. Eu só vou pegar e montar a escala por missa. É isso que deveria ser feito. E aí a pastoral da liturgia, ela vai ter a equipe de celebração. Para aquela celebração, domingo, dia 27 de março, 18h30, na São Francisco, está aqui, ó, a equipe de celebração, a equipe que vai compor. E, se possível, eu devo procurar saber, inclusive, quem é que vai presidir, quem é um padre. Será que é o Padre Evandro? Será que não é? Eu deveria ter a equipe de celebração. E essa equipe de celebração, que está escalado para aquela celebração, aí, claro, tem aquela coisa, não vou poder, porque... Aí tem que ter as mudanças, tem que trocar, porque vai precisar desses ministérios aqui para servir. Coroinhas. E aí a pastoral da liturgia sabe qual é a equipe. Essa equipe, poxa, vai servir no domingo, dá para a gente reunir na terça, na quarta, junto, só essa equipe de celebração já. Onde os cantores já apresentam quais são os cantos, inclusive ensaiam. O leitor já tem ali a leitura, ele já vai se preparar. Deveria ter essa equipe junta, porque senão não é equipe. Não é equipe. Se a gente não der esse passo, padre, mas o senhor está falando é muito bonito, é muito utópico, é muito pretensioso. É pretensioso, porque quer mudar o jeito errado que a gente está fazendo. Não tão errado, mas um jeito incompleto. No mínimo, está incompleto. Não está tão 100% como deveria ser, não. Porque o ideal era essa equipe de celebração se sentar junto, né? Ler o evangelho, pelo menos o evangelho, escolher os cantos adequados. Vocês já viram que tem domingo que o canto não tem nada a ver?
né? Hoje, por exemplo, o Evangelho da Misericórdia, do Filho Pródigo ali. Quais são os cantos que vão ajudar a gente a celebrar esse mistério, né? Tudo está ligado. E aí sim seria uma equipe, aí é um trabalho em equipe. Mas não, o que acontece? Cada ministério hoje na paróquia tem a sua escala. A coordenação da pastoral paroquial, a pastoral da liturgia, nem da capela, o coordenador, nem ele sabe. Porque na cabeça do coordenador da liturgia na capela, essa foi numa paróquia que eu vi aí, não é na nossa. Ele acha que a responsabilidade dele de liturgia é escalar leitores, e é só leitores, e leitores, e leitores. Tá certo? Me digam se não é. Vocês já viram numa paróquia assim, né? Que a cabeça ali deles é leitores. É preparar leitores. O coordenador da liturgia da capela, ele não está entendendo ali, né, o todo. Ele acha que o ministro... Ele nem sabe quem está escalado, mas na cabeça dele vai ter algum ministro que vai chegar e vai arrumar lá a credência, vai arrumar o altar, colocar a toalha. Ele já fez a escala de leitores, então está tudo ok. A preocupação dele é os leitores. Não é trabalho, não está sendo em equipe, não está sendo uma visão holística, geral, está tudo organizado, juntos, né? Mas isso aqui, olha, não é fácil para fazer não, viu? Quem é coordenador de comunidade sabe que não é fácil. Né? Quem é coordenador de paróquia, mais ainda para juntar todas as comunidades, né? Mas quem sabe a gente vai se convertendo, né? Fazendo essa conversão pastoral, né? Eu estou falando do primeiro passo, deveria ser, eu sou leitor, salmista, para aquela celebração, deveria ter uma reunião para a gente se preparar para esse domingo, todos juntos, né? Inclusive, os textos de liturgia dizem assim, até se o celebrante puder estar já ali. Preparar junto com o padre, que oração eucarística vai ser usada, como é que vamos viver aquilo dali. É um ideal isso, que é bem difícil acontecer. O que acontece hoje na prática, nessa paróquia que eu estou falando aí, né? Que é ali perto. O que acontece na prática? É isso. Junta todo mundo no dia, vamos ver no que vai dar. Missa, dia 27 de março, 18h30 na São Francisco. Aí a gente vai saber na hora, vai aparecer coroinhas, porque eles já estão na escala deles, eles sabem, aí vai chegar aqui, vai chegar o ministro se tem escala, vai chegar guarda se tem escala, vai chegar cantor se tem escala, vai chegar leitores se tem escala, e o padre que a gente nem sabe às vezes quem é, e seja o que Deus quiser. Vai rolar a missa. Essa é a realidade que a gente acaba seguindo. Porque a gente já não tem tempo para reunir, né? Para fazer, não tem. É bem difícil fazer isso. Mas é o que a igreja bonitinho diz aqui, ó. Preparar-se para ler com a equipe da liturgia. A equipe de celebração que já está escalada. É uma coisa bem difícil da gente conseguir fazer isso, né? Mas é o ideal, tá? Depois, o segundo passo, você vai se preparar pessoalmente para ler, né? Você tem que ter o texto, aí você vai procurar qual é a leitura, qual é o texto mesmo. Você vai procurar o sentido daquele texto, porque ele foi escrito, gente, lá atrás, séculos, tá? E aí você vai procurar o sentido desse texto. E olha o que a igreja orienta. Faça uma léxio divina. O que é isso, padre? Pois é. É uma outra formação que não vai ser hoje, tá? É uma leitura orante. É saber uma técnica que a igreja tem de 4 passos que te ajudam a rezar com a Bíblia. Então, você rezar aquele texto. Antes de você só ler ou proclamar, você rezar o texto, né? Isso é uma dica que tem da igreja, né? Por que isso? Olha o que diz para nós a igreja. O leitor, o salmista,
que não entende aquilo que está lendo transmitirá dúvidas. Tem frases da Bíblia que são um pouco difíceis. Tem palavras que são difíceis. Tem uma palavrinha hoje na primeira leitura. Tem alguém aqui que vai fazer a primeira leitura hoje? Tem uma palavrinha na primeira leitura hoje? Não, isso daí é fácil. Opróbrio. Diz que Deus tirou o opróbrio que estava sobre o povo. O que é esse opróbrio? Quem é esse cara? O leitor vai ter que ir para um dicionário. O leitor vai ter que entender o sentido do que está dizendo. Senão ele vai ler uma palavra que ele nem sabe o significado e aí não tem sentido para ele. E se ele não entendeu, ele vai passar dúvida, ele vai transmitir também a mesma coisa. Deu para entender? Preste bem atenção nisso, né? Então é importante ler o texto, conhecer o sentido, quem sabe até rezar com ele, isso vai te ajudar muito. Então vamos lá. Letra A, conhecer bem o texto. Letra B, sintonizar a tua vida com ele. Sabe, fazer dele teu texto, se aproximar, se apropriar daquele texto. Lembra que você vai dar a sua interpretação, você vai emprestar, né, todo o seu ser ali. Treinar a expressão do texto, você tem que treinar. Não basta, eu peguei aqui, eu li em silêncio, já sei. Já dei uma lida. Não, você tem que treinar esse texto, né? A expressão dele, como é que você vai expressar aquilo que você entendeu. E, se possível, você tem que meditar e orar aquele texto. Olha o primeiro passo dentro disso daí de compreender o texto que você vai proclamar. Eu ainda estou na primeira parte aqui, tá? Você tem que saber o contexto daquele texto. Porque você vai pegar um texto tirado de um livro da Bíblia, mas ele não está fora de contexto, ele não é um texto aleatório. A igreja, ela escolhe tudo, é bem preparado. A igreja tem mais de 2000 anos, gente, ela já teve tempo e retempo para organizar. As leituras são muito bem preparadas, muito bem escritas, muito bem organizada a nossa liturgia. Normalmente, a primeira leitura está ligada com o Evangelho. O Salmo está ligado à primeira leitura. A segunda leitura, ela já traz a vida da comunidade, às vezes é uma carta, né? Já está bem organizado isso pela igreja. Tem tudo um significado, entendeu? E o leitor, ele tem que entender isso. Aí você tem que entender o contexto do texto. Por exemplo, a gente pega um trecho, hoje é o Evangelho de Lucas. Eu tenho que saber, quando é que o Evangelho de Lucas foi escrito? Em que época? Onde Lucas escreveu? Ele escreveu em grego. Para quem ele escreveu? Ele diz lá no evangelho dele, para o Teófilo. Com que finalidade? Ele diz no próprio evangelho dele, que é para instruir o Teófilo, para que ele tenha uma fé firme sobre tudo o que aconteceu, conhecer Jesus. O propósito de Lucas é que o Teófilo conheça Jesus. Ali você vai entender o contexto político, a sociedade, tá? O objetivo do escritor. O escritor tem um objetivo. Como você pega qualquer livro que você for comprar hoje, tem ali, tem um escritor, tem uma época, tem um propósito dele escrever o livro. Você tem que identificar naquele texto quais são os personagens que aparecem ali. Por exemplo, hoje no Evangelho aparece o pai, aparece o filho mais novo, o filho mais velho. Qual é o personagem principal? Que eu, na hora que for proclamar, tenho que dar destaque para isso. Eu tenho que entender o texto, né? Qual é a ideia principal do texto? O que o texto está passando? Lembra que eu falei ainda agora? Qual é o gênero literário? Se é salmo, já falei. É poema, cantado, poesia. Mas será que é uma carta que eu vou ler? Uma carta de Paulo? Será que é uma norma jurídica? Existem lá aqueles preceitos, né? Principalmente no Antigo Testamento. É uma oração? É uma exortação? É uma parábola? Hoje o evangelho de hoje é uma parábola. Parábola do filho pródigo, né? É uma narração. Quem for fazer a primeira leitura hoje, é uma narração do livro de Josué.
Ele está narrando, contando como foi a chegada lá na Terra Prometida, como foi que aconteceu, o pão do céu, o maná deixou de cair, eles entraram na Terra Prometida. Ele está narrando. Então quem for proclamar a primeira leitura vai ter que dar esse tom de narração. Não é fazer leitura. É um tom de narração. E é uma coisa maravilhosa, está narrando um fato maravilhoso. E a gente precisa entender isso. Quais são as palavras difíceis que tem nesse texto? Alguém falou aqui, né? Gilgal. Porque não é a nossa língua, né? É uma linguagem semítica. Então, Gilgal, porque no português a gente coloca o L e vira U, né? Gilgal, né? Se for pronunciar um pouquinho mais perto lá, da origem é Gil, né? Gilgal. Enfim, hoje teve cada leitura, ontem, hoje. Essa palavra já teve tantas pronúncias, né? E aí você tem que treinar essas palavras difíceis. Prepare as partes da sua leitura. Olhe para o texto e entenda qual é a introdução, qual é o ponto alto do texto, que é o clímax que você vai ter que dar mais ênfase. O texto tem isso. Entendeu? Isso é técnica. O leitor e o salmista ele tem que estar, né, de acordo com o texto. Esse é o primeiro passo, olhar todo esse contexto. Segundo, o que o texto tem a ver comigo, com a minha realidade? Opa, aqui é muito interessante, porque ele foi escrito lá atrás, eu acabei de ver, lá no século I e tal, no século II, ou antes de Cristo, um texto do Antigo Testamento, então já... Mas o que ele diz para mim hoje? O que Deus está tocando? Porque tem que tocar para mim. O que está proclamando aqui, né? Que salvação está proclamando, que verdade está trazendo para mim? Porque na hora que eu subir lá, eu vou acabar passando isso para o meu povo que está ouvindo. Agora, se nem eu meditei, se nem eu só estou lendo. Né? E a gente percebe quando o leitor ele se preparou, quando ele sobe, ele dá ênfase, ele preparou o que ele vai, tecnicamente ele preparou. Né? Que vem de uma reflexão pessoal. Treinar as palavras mais importantes, treinar as pausas e silêncios. Vocês sabiam disso? Pausas e silêncios. Existe isso na leitura. Aqui, não, numa outra paróquia que eu fui, eu acho graça toda vez que essa pessoa proclama. Não vou dizer nem comunidade, né? Mas é de uma velocidade tal, né? Parece que não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem exclamação, não tem interrogação, não tem ponto parágrafo, não tem ponto em seguida, não tem língua portuguesa. E os textos estão dentro da norma culta portuguesa, da língua portuguesa culta, formal. Eu tenho que entender esses pontos. Os sinais gráficos, né? Os acentos. Maria e José fugiram para o Egito. Maria é José, aí fugiram para o Egito. Eu olhei assim, Maria é José? O E vira é, né? Uma conjunção vira verbo, o nós vira nos, ou nos vira nós, o vós vira vós, e muda todo o sentido. Existem atropelos normais que a gente dá em algumas palavras, né? Até na hora de dicção a gente enrola um pouco, mas às vezes eu percebo que a pessoa nem treinou, nem olhou, não, né? Ou não sabe o português direito, o português culto. Aí é mais perigoso ainda. E tem universitários na paróquia, ou gente, professor que tropeça. Eu olho assim, digo, né? O padre tropeça, a gente pode, né? Tem que tomar cuidado. Terminou tudo isso, o leitor tem que guardar como Maria no coração essa palavra. Esperar o dia que vai... é domingo, 18h30, 27 de março, na São Francisco. Você já guardou no teu coração. Né? Não precisa mais no dia você estar ainda... Você se preparou.
precisa você estar olhando. Eu já percebo, às vezes eu estou entrando na missa, a pessoa, eu sinto que ela está grudada aqui. Está nem cantando o canto de entrada, não sei nem quer o canto. Porque ela ainda está treinando. Né? E é complicado. O salmista ainda está passando aqui a melodia, ainda está pegando o tom com meu Deus do céu. Lembra? Fazer com devoção e com ordem. Essa ordem aí, às vezes, a gente não segue. Né? Não segue. Tá? Pronto. Essas foram as dicas do preparar com a liturgia, preparar-se sozinho, o que você tem que fazer com o texto. O padre está dando várias dicas. Depois eu posso passar para vocês. Tá? A gente vai criar aí um grupo de WhatsApp. Olha... Né? Porque o Telegram está arriscado aí, não tem mais. Então, um grupo de WhatsApp só com leitores, né? Salmista, fazer a nossa escala paroquial. Vamos dar alguns passos daí na frente. Aí a gente pode botar esse conteúdo depois para vocês também, né? Compartilhar. Não é meu? É da igreja? Bem, chegou o momento. Você se preparou. Agora chegou o momento. A palavra já está guardadinha no teu coração, você se paramentou ali, né? Eu quando chego me paramento ou ali dentro ou lá mesmo. Então procure um lugar para se paramentar, aí você vai entrar com toda a reverência, procurar o seu lugar, ok. Chegou a hora, você é a primeira leitura, ou você é salmista, ou você é a segunda leitura, né? Ou as preces. Chegou a hora da sua função, chegou a hora de ali ser o Cristo que fala para nós, que anuncia, né? E Cristo fala muita coisa com a gente, Ele pode nos proibir, Ele pode nos alertar, Ele pode denunciar alguma coisa, Ele pode falar do amor, Ele pode falar da misericórdia. Esse domingo Ele está falando para nós de misericórdia, né? Então, cada palavra Deus fala conosco. Vamos lá, aqui normalmente fica, né, as cadeirinhas, bonitinho. Você é primeiro leitor, por exemplo, né? Hoje é livro de Josué, bem curtinha a leitura, né? O que exige mais ainda de você saber fazer aquilo, né? Com mais alegria ainda e mais entusiasmo. Primeiro, você já está no seu lugar, chegou o momento, primeira leitura. Suba ao ambão com tranquilidade. Então vamos fazer uma mudança aqui na São Francisco. Nós não vamos mais subir os três junto aqui, ficar aqui em pé, esperando a sua vez. Não há essa necessidade. Não há. Não é um espaço longo, não é algo que vai demorar muito. E lembra que eu falei ainda agora? Existem silêncios na missa. Existem pausas que são importantes. Primeira coisa, gravem já no coração de vocês. Para começar a liturgia da palavra, tem que terminar os ritos iniciais da missa. E os ritos iniciais da missa terminam com a oração do dia. Que é a oração que o padre faz, encerrando, logo depois do ato penitencial, ou quando tem glória, aí tem o oremos. É aquela oração do dia. O padre fez a oração, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. A nossa assembleia, ela vai sentando. Essa é a primeira hora de um silêncio, de um bom silêncio, uma pausa. Mas eu digo para vocês, eu mal vou me sentando. Leitura do livro. Ainda nem sentei. Então, vamos pensar na questão dos gestos, do corpo. Sentar é um ato de quem vai ouvir. Ficar de pé é um ato de quem vai falar. Lembra? Pedro ficou de pé, pregou para a multidão, né? Então, o povo está sentando, você já percebeu isso? Todos estão sentando, inclusive o padre, todos, e você está levantando. Tá? É a hora do seu ministério, da sua função. Então, sem pressa, acabou, oremos por... Amém. O povo vai sentando. Suba
ao ambão com tranquilidade. Primeiro leitor. Subiu. Reverência, né? Você já sabe disso. É preciso nessa hora, o que vai vir? Quem é o cara que quer nos atrapalhar? Olha, padre, olha, padre. É o nervosismo. Tem técnicas aí, né? A gente não vai entrar hoje aqui muito no detalhe, mas assim, ajuda a diminuir o teu nervosismo se você primeiro soltar toda a tua respiração. Não é puxar fundo, como alguns ensinam, mas é o contrário. É soltar. Isso tem que fazer antes lá fora, né? Antes de tu entrar, né? Porque quando tu solta todo o teu ar, aí sim tu vai puxar, vai encher bem o teu pulmão. Faça esse exercício, soltar o ar todo, puxar, respirar pelo nariz, se possível. Tá? Isso ajuda. É uma técnica. Mas na hora você vai dar passos firmes, né? Prestando muita atenção para não cair, obviamente, tá? Distribua o peso do seu corpo nas duas pernas. Isso é muito importante, né? Não fique em cima de uma perna, né? Entendeu? Isso não é bom, até feio, né? Então, a técnica que eles usam é 20 centímetros a 30 centímetros seu pé separado, né? Eu já falei disso aqui, né? Você tem uma técnica que você tem que treinar em casa, né? Você vai abrir a ponta do pé, ó, mais ou menos esses 20 a 30 centímetros, e depois abre atrás. Isso aqui é uma postura que vem daí da fisioterapia, que encaixa aqui, né? A tua bacia fica bem encaixada. E aí você não fica numa perna, né? Ou em cima da outra. Postura, né? Distribua o seu peso do seu corpo nas duas pernas. Então você treinando isso em casa, você já sabe mais ou menos a distância. Você vai conscientizar isso e na hora que você chega lá, você já vai fazer automático. Subiu, chegou, né? Diante do ambão, você já sabe a postura, né? Já distribui seu corpo. Isso vai te dar uma sensação de relaxar, de segurança, né? De segurança, tá? Daí você vai olhar para o público, e você vai manter a calma, né? Então, você levantou daqui, lembra? Todo mundo está sentando, você calmamente, tranquilamente levanta, né? Sobe com segurança, seus passos firmes, né? Aqui a gente deixou mais ou menos essa lajota aqui, ó, que tem aqui no meio, que dá para você se aproximar, né? Você vai fazer a sua reverência de cabeça, não é aquela reverência profunda, mas é uma reverência, lembra? É o teu momento, é a tua devoção. Tá? Não precisa ser rapidinho, né? Nem demorar demais. Você vai fazer sua reverência. É o seu respeito, você está diante do Cristo. Você se aproxima. Aqui normalmente fica o microfone. Primeiro passo, né? Muito importante. Aliás, primeiro passo não. Você chegou aqui, você vai verificar. Normalmente tem as fitas aqui para ajudar, né? Está aqui já o quarto domingo. Você já olhou a sua leitura. Se chegou antes da missa, você já veio aqui olhar, né? Você já sabe, tá? Aqui. Então você não, porque tem gente que quando não faz isso fica procurando onde é que está, né? Não, você já sabe, a tua leitura é a primeira, ou então o salmo está aqui. Às vezes o salmo, ele começa o refrão aqui e não dá, ele muda aqui para trás. Mas nesse caso aqui, olha, o salmo está todinho aqui, né? Aqui já está a segunda leitura, então você já olhou isso, você já está seguro nessa questão, né? Então você fez a sua reverência de cabeça, lembra? Distribuiu o peso do corpo, identificou a sua leitura. Pegue o microfone, aí você, como eu disse, olha, vai acender, né? Acendeu. Ele leva alguns segundos para chegar lá a transmissão. Então não adianta você ligar e já falar. Ele tem um delay. Então você tem que ligar, tá? Pronto. Olhe para a assembleia antes de você, né? Olhe para a assembleia. Qual é a técnica? Olhar do meio para o fundo.
ou para o fundo direto. Você não fica olhando, encarando as pessoas aqui da frente. Você olha para o fundo, dá a ideia de que tu está olhando para o pessoal, mas não está olhando para ninguém, não. Tu está só, entendeu? O olhar está mais para cima. Isso é bom porque vai deixar o meu queixo paralelo ao chão, né? Ele vai seguir paralelo. Então, nem muito o nariz empinado, né? Mas também não uma postura, né, que demonstre insegurança, né? Não é cabeça para baixo. Olhe assim, a técnica é essa, do fundo, assim, do meio para o fundo, né? É uma técnica. Estou aqui seguro, postura, posso segurar aqui no ambão, né? Eu estou com o microfone na mão, tá? Olho para o público. Normalmente, quem é destro, né, com a mão direita, segura o microfone com a esquerda, porque com a direita você vai seguir com o teu dedo aqui. É muito importante, né? Saber acompanhar para você não se perder. Pode usar o dedinho aqui à vontade, a mão aqui do lado, tá? Sem problema, isso vai muito de cada um, né? Mas você chegou aqui, fez a reverência, né? Já fez, se aproximou, identificou, pegou o microfone e você olha para o seu público. Porque você já sabe que é a leitura do livro de Josué. Não precisa você olhar aqui, né? Você pode falar isso olhando para o público. Leitura do livro de Josué. Dei ênfase. Existe uma cadência, um ritmo, não é? Não é só leitura do livro de Josué. Essa que você não é? Não. Leitura do livro de Josué. Saboreie cada palavra. Cada palavra tem um peso, tem que ter um impacto na vida das pessoas, né? Vocês já viram o vídeo da Alice, uma criança, uma menina que sobe para proclamar a palavra? Né? Vou ver se depois a gente consegue passar o áudio pelo menos. Ela sobe e ela tem todo, né, o jeito dela. Ela está emprestando o ser dela ali. Mas é interessante, né? Ela sobe, leitura do livro de Josué. Ela tem toda uma, né? Uma arte cênica ali. Precisa dessa parte cênica também. Porque o público que está só ouvindo, ele está olhando para ti. Tá? E o teu visual, você não se comunica só com a voz, você pode usar o seu corpo, o seu semblante, a sua sobrancelha, que pode manifestar. O teu corpo fala. A gente fala com o nosso corpo. São os gestos não verbais, a comunicação não verbal. Amém? Tem a verbal, palavra, mas tem a não verbal. Lembra que eu falei? A veste que você está se vestindo, a postura que você tem, tudo isso aqui está comunicando, as pessoas estão recebendo mensagem. Você ainda não falou nada, mas o teu corpo está falando. Então a gente tem que tomar cuidado com essa linguagem não verbal, né? Nosso corpo fala, tá? Então é muito interessante, você fez a sua reverência, né? Se aproximou, já identificou a sua leitura, pegou o microfone, está com ele aqui. Postura, né? Lembra daquela história que a gente fala? Se o teu ombro está curvado assim, cabeça baixa, você está passando uma insegurança, né? Mas se o teu ombro está na postura de imperador, né? Não nariz empinado, mas paralelo ao chão, né? O povo está sentado. É o teu momento, é a hora de escutar, tudo tem que estar em silêncio. Então, quando você para um pouquinho e olha para não é demorado isso aqui, mas você olhou aqui, cria uma expectativa. Aquele silênciozinho ali breve vai criar uma expectativa. E chama atenção para ti. Porque agora é Cristo que vai falar. Olha só, pequenos detalhes, tá? Que a gente pensa que não, mas é importante. E aí sim, você começa. Não precisa ser como Alice, leitura do livro de Josué. Mas você... É uma leitura? É. Leitura, porque é assim que a gente pronuncia, né? Leitura do livro de Josué. Saboreie. E não vá logo, né? Tá, tem gente que... não sei, parece que tem alguém atrás com uma faca. Bora, né? Não, é o teu tempo, é você que vai dar a tua interpretação,
né? Leitura do livro de Josué. Aí, se você ainda não memorizou, você baixa a cabeça, começa a ler. O mais importante que você tem que se preocupar nessa hora é em ler, proclamar. Não tropeçar nas palavras, como você já treinou antes, se preparou. Mas se você tem aquela técnica de memorizar as últimas palavras, a frase inteira, você pode falar olhando para o público. Mas o dedinho tem que estar aqui para você não se perder, né? Você já treinou, né? Então, leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué. Lembra o português? Aqui tem 2 pontos. 2 pontos, vai ter uma fala, né? Então, naqueles dias, e tem uma vírgula, ou seja, uma vírgula é uma pausa. Eu posso dizer, naqueles dias o Senhor disse a Josué. Você não respeitou ali a vírgula, né, os pontos finais. Não. Naqueles dias, porque lembra passado, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. O que é opróbrio? O que Jesus tirou de cima deles? Opróbrio, vergonha, ignomínia, o vexame, a desonra, o sofrimento, tudo isso é opróbrio. Então, olha o que você está proclamando aqui, né? O Senhor disse a Josué, quem está falando é Deus, não é Josué não, viu? Hoje tirei de cima de vós, você pode, aí vai depender de cada leitor, né? Hoje tirei de cima de vós, você está dando ênfase, não é vós, tá? Tirei de cima de vós. Ah, meu Deus. Não, tem um acento agudo aqui, né? Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas, acabou a frase, tem uma aspas aqui, está entre aspas, então saiba terminar a frase, né? A fala. Os israelitas, aí tem um ponto em seguida, né? Que é uma pausa maior do que a vírgula. E a gente tem que saber usar. Então, naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Ponto em seguida. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, vírgula, à tarde, vírgula, na planície de Jericó. Ponto em seguida, é uma pausa maior. Respire, é para respirar. No dia seguinte, a Páscoa, é uma crase, a Páscoa, então tem que usar o português direitinho. Comeram os produtos da terra. Esse é o centro da frase aqui, para mim, hoje, nessa primeira leitura. Eles comeram os produtos da terra, que é a terra prometida, que eles entraram, né? Pães sem fermento. O que eles comeram? Pães sem fermento e grãos tostados nesse mesmo dia. Aí ele lembra, né, que antes caía o maná, né? O maná cessou. Tu não vai estar fazendo o gesto aqui, né? Mas é como se desse para te fazer. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Aí vai para a parte final. Os israelitas não mais tiveram o maná. Naquele ano, comeram dos frutos de Canaã. Aí você finaliza, dá o tom que está terminando a leitura, né? O leitor tem que usar isso. Palavra do Senhor, essa aclamação, é outra coisa, não faz parte da leitura. Tem muito leitor que, né, naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã, palavra do Senhor. Parece que, não. Tá até, inclusive aqui no livro está até separado, depois vocês vão ver, né?
ele tem até um espaço maior. Está separado da leitura, do texto bíblico. Não é texto bíblico, palavra do Senhor. É uma aclamação. Então, naquele ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Hoje de manhã teve, né? Pessoa que não foi ontem lá para a formação, hoje na Divina teve isso, né? Palavra do Senhor. Está errado. Cuidado. O do, ele não é central na frase, na aclamação. Não é palavra do Senhor. Eu sei que às vezes a intenção é, né? Mas não. Leia, proclame como está ali. Palavra, qual é a sílaba tônica da palavra palavra? Qual é? Que é mais forte? É o lá? Palavra, é isso? Palavra do Senhor, é isso? Cadê os professores de língua portuguesa? Palavra do Senhor. Não é palavrar, a sílaba tônica não é o vrá, vrá. Não é palavrar, é palavrar? É assim que se fala? Não. Também não é palavra do Senhor. Vocês já viram isso? Palavra do Senhor. Pá, que negócio de pá. Né? Siga a língua portuguesa. Palavra do Senhor. É a palavra dele. Você tem que tomar cuidado com essas ênfases. Né? Eu me sujeitei a vir aqui dar um exemplo. Não é que eu seja modelo, eu estou fazendo certo. Nós estamos só dando algumas dicas. Você está prestando atenção e vá tentando, porque daqui a pouco vocês vão subir aqui, tá? Estão providenciando a merenda, então? Não, senão a gente não aguenta, né? Vamos lá de novo. Suba o ambão com tranquilidade. Você distribui o peso, já olhou a leitura, olhou para o público, cria chama atenção para ti, né? Aquele silêncio, que agora é Cristo que vai falar, e aí você manda ver aquilo que você já preparou. Pronto. Proclame a palavra. Depois, faça a leitura com calma, pausadamente, faça a tua interpretação. É um texto de narração, vocês viram? Não tem muita coisa, porque está narrando o fato. Então entenda qual é o tipo de texto que você está lendo, né? Não perca o contato com a Assembleia. Essa é uma dica muito interessante. Viu que várias vezes eu fiz isso? De eu não ficar só preso no texto. Então, eu aos poucos vou aprendendo isso, a falar a frase inteira, sem olhar no texto, olhando para o público. Né? A gente vai aprendendo isso, né? Final de frases. Aguarde depois a resposta do povo. Aguarde, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí você tranquilamente volta para o seu lugar. Né? Já vimos pessoas que não aguardam, né? Essa finalização, né? Já mandou aqui palavra do Senhor, já vai saindo daqui, o povo ainda nem acabou, né? Não, aguarde o povo concluir. E é o tempo que o povo está respondendo graças a Deus, é o tempo que você baixa o microfone, né? É fácil ligar e desligar, então você pode... Entendeu? Para não bater, que senão deixou ele ligado, ele corre o perigo. Né? Tá? Isso é ruído, isso atrapalha a comunicação. Né? Outra coisa que a nossa Pascom tem que estar muito consciente, né? Claro, com os nossos técnicos de som. O microfone principal, nessa primeira parte, sobretudo da missa, é aqui, é do leitor, é do ambão.
Às vezes a gente vê o microfone dos cantores mais alto, bonito, que eles arrumam para eles. Mas é aqui, porque a missa, inclusive, ela pode ser celebrada sem canto. Canto é para dar mais solenidade, para ajudar a gente a orar melhor. Mas é aqui que está o essencial. É a primeira mesa. Depois o outro microfone que tem que estar bom é o padre, porque é ele que vai dirigir as orações em nome da comunidade. A missa é essencialmente orações, orações, orações. É um momento de súplica, de louvor. E não, às vezes o microfone também do padre não está legal. Dos cantores está top, 100%. Né? Tem que tomar um pouquinho desse cuidado. Quem é da pastoral da liturgia, coordenação, tem que estar atento a isso. Né? Tem que estar bem atento a isso. Aguardou o povo concluir, palavra do Senhor, graças a Deus. É o tempo que você baixou o microfone, você dá um passo atrás, no caso aqui da São Francisco, né? A sua reverência, lembra? Na chegada e na saída. Já vi gente que termina, palavra do Senhor, graças a Deus. Aí, né? Esqueceu, voltou, né? Então, muito cuidado. Vai conscientizando isso. É na chegada e é para mim sair também, né? Reverência. Essa foi uma decisão nossa aqui da paróquia. Tem outras paróquias que fazem de outro jeito, tá? É uma possibilidade que a igreja nos dá. E aí você, aqui na São Francisco, você vai voltar ao seu lugar. O outro levanta tranquilamente. Tá? Está todo mundo sentado. O salmista levanta, ou como está acontecendo muito aqui, que é uma exceção que está virando regra na paróquia, né? Não tem salmista, aí a pessoa que faz a leitura já fica para o salmo, né? Tá ficando muito comum isso, né? Mas se tiver o salmista vai subir ao ambão também tranquilamente, do mesmo modo, né? Vai cantar o refrão, se ele que for cantar, ou então espera o grupo de canto apresentar o refrão para o povo. Aí o povo repete o refrão, cantando. E você, salmista, se você for cantar, melhor ainda, porque você vai dar toda aquela poesia, música. Se não, você não é cantor, você não vai cantar, mas é um poema, recite, né? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. É o refrão do povo. Você continua as suas estrofes com poesia, com a mesma técnica que eu falei, olhando para o público. Se você memorizou, porque como é poemas, dá até para memorizar, como eu memorizei alguns. Se você é um salmista que reza os salmos, você vai memorizando. Isso fica muito, o teu ministério vai ser muito mais fecundo, assim, muito melhor, né? Então, veja esse amor que a gente tem que ter com a palavra. O leitor e o salmista tem que ter intimidade com a palavra de Deus, né? Tem que ter esse amor pela palavra. Bem, eu já falei, o leitor ele tem que estar atento aos sinais gráficos, que está ali. Falei de vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, tá? Precisa disso, porque esses sinais gráficos eles vão orientar a tua impostação da tua voz, a modulação que você tem que dar, a interpretação adequada à voz, levando o ouvinte a visualizar e compreender melhor o que você está dizendo. Cada palavra tem um peso. Quando você diz assim, Jesus estava triste, essa palavra tristeza, ela tem um significado. Jesus estava alegre, tem outro peso. Olhe para cada palavra, elas têm um peso próprio, elas têm um significado que elas carregam. A palavra ela é uma forma de carregar todo um sentido, então você tem que saber colocar essa inflexão da tua voz, né?
O ponto final, a vírgula, ponto e vírgula, interrogação, exclamação, reticência, dois pontos, aspas, travessão, parênteses. Isso aqui é muito importante. Outros acentos gráficos, né? Tem os acentos gráficos, o agudo, o né? Opróbrio, ali está a sílaba tônica, né? Opróbrio, tem um acento. Mas tem gente que engole e fala opróbrio. Opróbrio. Deus tirou o opróbrio. Eu já ouvi isso. O opróbrio. 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 Tem um acento ali agudo. Vai lá, presta atenção. Treine isso, né? O tio, a crase, enfim. Outros códigos linguísticos. Entonação da tua voz, pronúncia, que tem a ver com dicção, né? Dicção tu tem que treinar. Você tem problema de dicção? Eu tenho alguns problemas. Tem que treinar, né? Tem uns travas-línguas que você fala, né? Tá bom? 3 tristes tigres, né? Tem várias técnicas, você coloca uma caneta e lê todinho o teu texto com a caneta na boca, né? Tentando trabalhar. Tem muitas formas. Tem gente que tem a língua um pouco, né? Que é o tati-pitati, né? Normal, é uma questão física sua. A língua é um pouco presa, né? Em alguns fonemas, né? Que nem o Cebolinha, troca o R pelo L, né? O L pelo R. Pode ter isso, mas isso não vai impedir. Você tem que treinar, você tem que desenvolver isso, né? Cuidado com o ritmo, as leituras têm que ter um ritmo, você tem o seu ritmo de ler, né? Pense nisso. Eu já tinha pensado que tem um ritmo, que não pode ser muito rápido, nem muito lento. Existe um ritmo para você proclamar, né? E é o teu momento. Cuidado com a ênfase que você dá para as palavras, né? As palavras, elas também transmitem uma disposição espiritual, dão vida, então cuidado com isso. Eu posso dizer assim, olha, mesa. Mesa? Mesa. Essa é a pontuação. Isso são as entonações que podem ser dadas. Então, muito cuidado, porque a gente tem que usar tudo isso a favor da nossa proclamação da palavra. Tá? Muito bem. Então, a gente vai parar aqui. Já demos assim muita coisa, né? Eu não vou falar hoje, a gente vai ter um outro momento, o nosso tempo. Eu já falei ontem, eu estava percebendo que essas nossas oficinas, em assim uma tarde, uma manhã, não é muito produtivo. A gente vai precisar passar um dia, né? Fazer isso com mais, para que você treine bem, né? Mas como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai dar para você hoje essas dicas e você tem que treinar, né? Mas, por exemplo, para que eu consiga ter uma boa impostação da voz. O que é impostação da voz, padre? É eu saber colocar a minha voz para chegar até meu ouvinte, para causar o efeito que eu quero causar nele. Com aquelas palavras, eu tenho que impostar a minha voz. Tem vários tipos de impostação. Uma mais comum que a gente escuta muito é de radialista, né? Ou de comentarista, que é aquela impostação que ele traz a voz aqui para frente, na máscara, né? Que todos nós, na verdade, devemos aprender a usar isso para não ficar aqui muito na garganta. Então, eu faço assim, né? Uma voz vem aqui para frente, né? Aquela voz de padre que a gente canta, né? O Senhor esteja convosco, a voz está aqui, quase que nasal, né? E essa técnica ela é muito boa, porque ela não força muito aqui, ela traz tua voz mais para frente. Então, tem uma mudança, né? Por exemplo, você ouve o radialista, bem amigos da Rede Globo, a voz dele está bem aqui, né? Estamos aqui ao vivo com vocês para... Quero dar você hoje um nosso abraço. É aqui a voz dele, né? Fica mais pesada e tal,
né? Então isso é impostação, é onde eu quero colocar a minha voz. Uma pessoa que canta lírico, né? Aqueles cantores que cantam, né? As áreas, a voz é bem aqui atrás, a impostação, né? Oh, con te partirò su navi per Maria. Aqui atrás, né? Eu nem estou usando essa técnica, eu ainda estou colocando muito aqui, né? Porque senão não alcança. Então ele quer causar aquela, né? Ele canta sem microfone até. Então, como eu quero usar a minha voz? Existe justamente a entonação, a impostação da voz. Se você tem dificuldade, você tem que procurar um profissional, fonoaudiólogo, né? Que vai fazer como é que fala? Um exame das tuas pregas vocais, como é que está, né? Existe a fonoterapia, que é para trabalhar a tua voz. Existem técnicas que ele vai usar para que você melhore, para que você desenvolva. Você pode ter a voz que quiser, uma voz mais impostada. Claro que isso é dinheiro. Você vai ter que fazer investimento, né? Mas existe. Amém? Bem, além da impostação, você precisa de ar. Para que você se sinta bem para proclamar uma palavra, você precisa de ar no seu pulmão. E aí você tem que treinar a respiração, né? Existe a respiração diafragmática. Quando você usa o diafragma, esse músculo aqui que fica atravessado aqui em nós, quando você usa ele, o pulmão fica mais cheio. Mas não basta usar o diafragma. Você tem que também, depois que você já tem ar, você tem que saber usar a sua voz e como soltá-la. E aí você tem que usar um outro músculo chamado períneo. As mulheres sabem muito bem. O períneo é um músculo que fica bem lá embaixo mesmo, entre as partes íntimas. Mas ele é importante. A gente usa ele muito quando é criança, né? Respira. Mãe! Pipoca me bateu! Mãe! Eu estou usando aqui esse apoio, chama apoio, né? Eu respirei e eu uso aqui, ó. Mãe! Essa força. E aí eu não forço aqui, né? Não coloco aqui. Eu estou usando esse apoio, né? Para me proclamar melhor, para que a minha voz, né? Chegue mais, eu proclame. Cuidado, tem muito leitor que chega ali e lê muito para ele. Fez muito uma leitura silenciosa. Uma técnica muito boa é você treinar em casa a sua leitura em voz alta. Em voz alta, né? Não só ler para você, pegar o livro e ficar lendo ali em silêncio. Leia em voz alta, né? Escute a sua própria voz, né? Trabalhe isso, você quer proclamar a palavra, tá? Então hoje o padre já deu bastante dicas, eu estou falando um tempão aqui, mas agora é a vez de vocês. Quem é salmista aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Adriele, levante a mão, por favor. Geise, né? Só as duas? Tem alguém que proclama salmo de vez em quando? Acontece com vocês? Muito bem. Então, nós não vamos cantar, né, o salmo, mas eu quero que as meninas que normalmente são salmistas, a Geise e a Adriele, né, vão proclamar o salmo, tá? Provai e vede quão suave é o Senhor, neste quarto domingo. Tem 3 estrofes, né? Do jeito que a gente já acabou de transmitir aqui, o conhecimento. Os demais vão ficar com a primeira leitura do livro de Josué, está aqui. Então, a primeira pessoa que vem, pode já vir agora. Desde aqui a gente vai treinar. Fique sentado, levante calmamente, como já foi dito. E o primeiro é o Joelcio. Agora nós vamos para a parte prática. Agora... Não leve papel na mão, não. Eu estou pegando você de surpresa, vocês não tiveram tempo de fazer como o padre acabou de dizer, de se preparar, né? Por isso que vai ser meio que assim, vamos ver o que vocês já conseguem fazer. Tá?
Está lá a primeira leitura, direitinho. Só quero, hoje, não é tanto para você fazer uma leitura perfeita, não. O que eu quero é já olhar para vocês agora e tentar perceber se vocês já aprenderam algumas coisas. Já vá usando tudo que eu fui falando aqui. Eu quero ver se vocês conseguiram absorver essas informações, porque foi muita informação, mas eu espero que você já consiga colocando isso na prática. Mas principalmente eu quero de você uma postura não lendo muito baixinho para ti, mas proclame, né? Tá? Faça isso. Vamos lá, Joelson. É com você. 1 minuto que o rapaz vai filmar você aqui. Espera aí. Você vai ficar